Recentemente, uma pessoa me perguntou nas redes sociais a respeito de quanto tempo duraria, a garantia de um check-up normal. E com a seguinte situação: é um homem de 45 anos que havia feito recentemente um check-up, dito normal, inclusive parece com até uma angiotomografia de coronária, exames de sangue. E, apesar disso, ele vinha bem acima do peso já há alguns anos e numa ascendente, fumando, alimentando-se mal, bastante estressado, também já há vários anos, e sedentário. E aí surgiu então um interesse importante de responder essa pergunta para essa pessoa, através de um vídeo onde a gente possa contemplar mais informações, porque de fato é uma resposta bem complexa, nada simples. Então esse vídeo vai falar isso mesmo: quanto tempo dura a garantia de um check-up normal. Eu costumo comparar o check-up como um plano de voo. Nenhum piloto vai pilotar o avião sem combustível suficiente para ele chegar no destino que ele deseja. Pelo contrário, ele vai com bastante combustível a mais para poder chegar com segurança onde ele deseja, e caso haja algum problema, algum obstáculo, alguma dificuldade no caminho, ele tenha como se safar tendo mais combustível do que o necessário. E não deixa de ser algo para a vida também. Ainda mais dentro da doença coronária, que é uma doença, como a gente já falou bastante, sobre as suas características peculiares. É importante que a gente previna, que a gente evite, que a gente esteja bem abastecido, com hábitos de vida saudáveis, para que numa eventualidade, num estresse, numa dificuldade ou num problema que surja, a gente tenha reservas, a gente tenha capacidade de superar esses obstáculos. E de forma alguma chegar num ponto onde a gente, no meio de um nosso voo, que no caso é a vida, nosso voo que eu considero como sendo a nossa vida, que a gente não tenha, eu não passe por uma situação de, infelizmente, perdermos a nossa autonomia no meio da nossa vida, no momento onde ainda estamos jovens, com uma perspectiva grande de vida pela frente, na nossa adultez, produzindo, gerando divisas tanto para nós quanto para os nossos familiares e a sociedade, a comunidade como um todo. Enfim, é tentar evitar de fato que o infarto acabe de forma inesperada com a vida e com os sonhos das pessoas. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo com esses conteúdos. Então, com isso, passando para essa compreensão do check-up normal, ele pode sim trazer informações preciosas de que está tudo bem, desde que a pessoa esteja com hábitos bons e vivendo uma vida de forma saudável, ou por outro lado ele pode estar simplesmente dando uma chance para a pessoa corrigir a rota. Então, nesse sentido, eu vou falar de alguns conceitos bastante importantes aqui para a gente poder adentrar e finalizar esse tema de uma forma mais completa possível. A primeira coisa, de fato, sobre a autonomia dos exames de estresse isquêmico não invasivo. Esses exames são praticamente 4 exames: o teste ergométrico, o teste de esteira, a cintilografia com estresse, que é utilizado o teste de esteira ou uma medicação na veia, o ecoestresse, que é utilizado uma medicação na veia, e a ressonância com estresse. Existem múltiplos estudos já com grande número populacional que documentam que esses pacientes, essas pessoas que fizeram esses exames, eles vieram normais, que elas têm digamos, uma chance muito grande de, dentro do primeiro ano, dentro de um ano, a chance delas terem um evento, um infarto é muito pequena, ou seja, elas têm uma chance muito grande de ficarem bem durante esse primeiro ano. Então um ano seria algo justificável e, eu diria, seguro de se pensar, mediante um resultado de exame desse negativo, da pessoa ficar sob controle. Porém, passando para um segundo ponto, não só um exame de estresse negativo significa efetivamente como um check-up completamente negativo, mas é fundamental a gente avaliar também o perfil de risco no tempo. Ou seja, quanto maior o risco da pessoa, maior a chance dela progredir a doença coronária e gerar um evento, mesmo estando um check-up normal, ela tem um risco mais alto, se ela for de alto risco, de em menos tempo correr com algum problema. Então ela precisa ser vista com mais frequência. Isso a gente já falou um pouco anteriormente. Então, quanto maior o risco, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão do risco na frente, isso é fundamental avaliar. Uma coisa é uma pessoa sem risco nenhum com um check-up normal, com hábitos saudáveis. Outra coisa é uma pessoa
sem risco nenhum, com check-up normal, com hábitos péssimos. Outra coisa é uma pessoa com muito risco ou algum risco significativo, porém com hábitos saudáveis, um check-up normal. E por fim, o quarto grupo seria o grupo com muito risco e péssimos hábitos de vida com check-up normal. Esse teria, digamos, a menor autonomia. Tá? Então, lembrando, a gente vai ter 4 grupos aí, a meu ver, de uma forma simplista pensando, né? O primeiro grupo, um grupo sem risco, ou muito baixo risco, com hábitos saudáveis. Esse tem uma autonomia de um exame de check-up normal grande. E lembrando também da idade, né? Quanto mais velha a pessoa é, menor a autonomia de um check-up normal, porque o fator idade, ele infelizmente, ele é um fator muito importante na questão da progressão ou do surgimento de uma doença coronária. Então uma coisa é você pegar uma pessoa de 40 anos sem fator de risco e com hábitos saudáveis, tá? Você vai ter um check-up normal, ela vai ter aí uma autonomia grande aí de 5 anos ou mais, né? Que as coisas vão bem. Obviamente considerando que ela mantém os hábitos saudáveis. Outra coisa é você pegar uma pessoa de 65 anos, também com hábitos saudáveis e com baixo fator de risco, você vai ter um tempo menor de autonomia desse exame, tá bom? Então, voltando só para a gente construir esses blocos aí, esses 4 blocos, no canto mais tranquilo, a pessoa que é com baixo fator de risco e hábitos saudáveis, um check-up normal para ela vai estar com um tempo de autonomia, de garantia maior. Passa por uma pessoa com poucos fatores de risco, mas com péssimos hábitos de vida. Então a gente vai ter menos tempo de garantia de um check-up normal. Passamos por uma pessoa com vários fatores de risco, porém com bons hábitos de vida, um check-up normal. Ela vai ter um tempo de autonomia e garantia razoável. E por fim, uma pessoa com péssimos hábitos de vida e alto risco. Ela vai ter uma autonomia e uma garantia no check-up normal muito menor. Análise transversal versus longitudinal, ou seja, uma coisa é eu ter visto essa pessoa uma vez na minha vida como médico e ter feito uma análise inicial, principalmente se ela for desse grupo de mais risco. Outra coisa, eu já vir fazendo ao longo dos últimos 10 anos alguns check-ups e venho observando que ela está de forma estável ao longo desse tempo. E uma das coisas mais importantes, né, o que cada um de nós faz com as suas informações, ou seja, como ele interpreta as suas informações de saúde, depende do nível de conhecimento sobre a doença em questão, no caso, doença coronária, que é o entupimento das artérias do coração com risco de infarto e óbito, né, e seus riscos e suas consequências, a consciência dessa pessoa sobre como ela ou ele se encaixa nesse cenário, ou seja, qual que é o risco que ela entende que ela tem e o porquê desse risco, se é genético, se é os hábitos de vida, e principalmente a sua maturidade quanto ao seu propósito e sentido de vida. Isso tudo vai ajudar nessa compreensão daí para frente, mediante um exame negativo, né? No caso, um check-up normal. Então aqui, lembrando um pouco da questão dos riscos, né? A gente tem de um lado aqui o desadote, considerando o risco cada vez mais alto, ou seja, a pessoa que tem diabetes, estressada, sedentária, anos, né, idade, pessoa que tem um DNA, ou seja, uma genética importante, tem dislipidemia, ou seja, colesterol muito alto, é obesa, tabagista e hipertensa, ou seja, vários desses fatores de risco juntos, ou todos, ou alguns, quanto mais, pior o risco. E por outro lado, no outro extremo, a gente teria o reverso disso, né, que seria então o acrônimo que a gente chama de ADOT, que é adotar bons hábitos de vida. Então, dentro do ADOT, né, o A de alimentação adequada, o A, duplo A, no caso, o segundo A de atividade física, o D de desestressar-se, o O de ouvir-se, de estar consciente, de estar atento aos seus hábitos, aos seus comportamentos, né, a como a pessoa está vivendo a sua vida. E o T de todos os dias, gerando a conotação de hábito, uma coisa que você faz diariamente, todos os dias. Então, quanto mais a pessoa está adotando uma vida mais saudável, ela diminui o risco dela. E nesse intervalo entre o muito alto risco e o baixo risco, a gente tem aí vários tipos de combinações possíveis. Então, lembrando que dentro dessa análise, dessa avaliação, é que a gente vai poder trazer essa informação de quão garantia a gente tem mediante estar com um check-up normal. Né? Quanto maior o nosso risco, mesmo um check-up normal não nos tranquiliza a ponto de não percorrermos e não tentarmos melhorar o nosso risco. Isso que é importante deixar bem claro. Né?
A pessoa que está com muitos fatores de risco descontrolados, está fumando, está com diabetes descontrolada, pressão descontrolada, obesa, sedentária, estressada, enfim, já tem uma genética positiva na família. Enfim, essa pessoa, ela com check-up normal, não autoriza ela a continuar vivendo dessa forma. Pelo contrário, a chance que ela tem de conseguir organizar essa rota, melhorar o plano de voo dela e encher o tanque dela de combustível para ela poder não ser pega de surpresa no seu plano de voo. Por outro lado, a pessoa que já está adotando hábitos saudáveis, uma mudança e já está com um risco bem menor, um check-up normal vai trazer uma confirmação de que ela está no caminho certo e vai trazer uma tranquilidade para que ela continue mantendo esses hábitos e não de forma alguma vai autorizar para que ela mude-os. Tá? Isso é importante. Aqui eu gostaria de lembrar mais uma vez a questão da importância de uma fotografia momentânea em uma vez só, ou seja, uma pessoa de 40 anos fez um check-up, está normal, porém ela pode ou não estar com hábitos saudáveis ou não, e ela traz essa interpretação como se tivesse tudo maravilhoso, e às vezes, como é o caso em questão, né, do exemplo nosso, em questão não está nada maravilhoso, e a chance da pessoa continuar dessa forma, evoluir com uma falta de combustível em pleno voo e ter que infelizmente fazer um pouso forçado, às vezes não conseguir pousar e se esborrachar no chão é muito grande. Ao contrário, quando a gente tem uma análise longitudinal, ou seja, a pessoa já fez uma análise já aos 35 anos, aos 40 anos, aos 45 anos, a gente consegue entender, e mesmo que haja um check-up não tão normal no meio desses três, se tem dois normais e um pouquinho alterado, esse pouquinho alterado fala mais a favor das coisas estarem indo bem, houve um desvio de rota e precisa ser corrigido. Mas é mais fácil uma análise longitudinal, quando você já fez várias vezes, do que uma fotografia só. Acho que essa que é a mensagem principal para vocês. E aí entra a questão da responsabilidade versus a inconsequência, o que a gente falou na questão da interpretação de cada um. Primeiro, considerando que ele já saiba e já compreenda a importância da doença coronária como um todo, em termos de vida. Eu já tenho muitos vídeos e conteúdos explicando isso de forma detalhada, então eu sugiro que quem não tenha visto os veja, né, no nosso canal aí do YouTube e nas redes sociais, para poder facilitar essa compreensão. Uma vez a pessoa entendendo a dinâmica, entendendo a importância da doença coronária como um dos fatores que mais atrapalham, mais acabam de forma inesperada com a vida de milhões e milhões de pessoas na adultez, enquanto elas estão produzindo e acabando assim com os sonhos delas e com os sonhos das famílias, das suas famílias, uma vez que ela entende que isso é uma realidade, que isso não é história da carochinha, que isso não é algo que só acontece com o outro, que não acontece com a gente, uma vez ela tendo essa consciência, essa percepção, aí sim ela vai entender-se como ela está nesse risco, né, e como ela pode sofrer esse problema e como ela pode fazer então para evitá-lo e para poder ter então uma vida mais plena, mais tranquila e com menos risco de sofrer algo tão preocupante, tão grave que é um infarto do coração. E aí passando então para essa responsabilidade, diminuindo essa inconsequência, parte-se para uma análise mais detalhada do que vem a ser um check-up normal. Então, dito tudo isso até o momento, e reforçando essa questão aí da maturidade, da responsabilidade em cima da inconsequência, a gente teria então três possibilidades mediante um check-up. O primeiro deles seria uma situação onde, sinal vermelho, vamos parar, terminar de fazer o diagnóstico e, se necessário, tratar o problema o quanto antes. No caso, tratar uma eventual obstrução coronária antes que ela acabe fechando e gerando, em última análise, um infarto e uma morte precoce. Segunda situação, houve algum sinal de alteração, alguma coisa que nos traz um pouco de preocupação, mas nada relacionado à doença coronária ainda. Pode ter sido uma glicose que mostrou um pouco alta, a insulina começou a subir, ou pode ser que a pressão esteja querendo subir, o peso, alguma coisa assim. A gente então vai tomar atenção, vai fazer as devidas correções de rota enquanto há tempo e vamos retornar para uma vida saudável da melhor forma possível. E a terceira opção, que seria digamos, a opção que gerou esse vídeo, né? Parabéns, o check-up está normal. Mantenha-se com hábitos saudáveis caso você venha tendo esses hábitos saudáveis. Corrija eventuais desvios de rota e caso, e aí principalmente aqui, caso, como exemplo desse vídeo, caso esteja numa espiral negativa de hábitos de vida,
agradeça essa oportunidade, não perca tempo e haja enquanto puder. Acho que essa é a mensagem principal de um check-up normal numa pessoa que ou tem muitos riscos, está com eles de forma descontrolada, ou não tem tantos riscos, mas está com os hábitos bastante equivocados do ponto de vista de saúde. Um check-up normal não é de forma alguma carta de alforria para viver a vida de forma inconsequente no que se diz respeito a hábitos de vida saudáveis. E aqui vale lembrar mais uma vez, eu gosto sempre de frisar isso, é muito pessoal, todos nós temos a liberdade e o livre-arbítrio de vivermos conforme nós queremos viver. Basta que nós sejamos consequentes com as nossas opções. Então, se uma pessoa que talvez não tenha filhos, não tenha família, e não se preocupa muito com a questão da vida em si, da quantidade de vida, e ela preza pela qualidade de vida em termos de prazer imediato, é uma opção de vida dela, que ela seja feliz enquanto ela viva e que ela corra os riscos maiores que ela vai correr com hábitos não saudáveis, e se por acaso chegar o momento dela, de forma precoce, por um infarto, a gente sabe que ela viveu a vida que ela quis, da forma que ela quis, não há julgamento de valor nesse sentido, é uma opção de cada um. O que eu acho fundamental é as pessoas que de fato queiram viver mais e melhor, tenham seus filhos, sua família, e queiram viver o máximo possível com eles, que tenham mais consequência nesse sentido, mais maturidade e aprendam a valorizar essas informações aí que são fundamentais. Um grande abraço a todos, desejo um forte coração e muito mais que isso, né? Que esses corações aí tenham muitos motivos para bater. Peço para vocês a gentileza de comentarem, de trazerem suas informações, suas opiniões, suas dúvidas, que são essas opiniões que nos motivam e nos geram mais curiosidade, mais vontade de entregar mais conteúdos de qualidade e de valor para vocês. Agradeço também a pessoa que fez essa pergunta, né, porque gerou aí todo esse conteúdo para milhares de pessoas, para que a gente possa continuar em frente, seguindo em frente com o nosso propósito, a nossa missão, a nossa vontade. Até a próxima.